Olá, eu sou a doutora Renata Murakami e esse é o seu programa Saúde e Bem-Estar. Que os testes genéticos estão cada vez mais acessíveis, mais rápidos e fazendo parte da nossa medicina atual, nós já sabemos. E por isso, o programa de hoje, eu tenho aqui dois convidados que vão ajudar a você a entender como isso pode fazer parte da sua rotina de investigação médica. Muito obrigada pela sua presença, Dr. Guilherme Bezerra. Ele que é um médico oncologista, trabalha no Brasil, faz parte de uma pesquisa na Universidade Nova de Lisboa. E o Dr. David Silexinger, ele que é o presidente do laboratório Mendelix no Brasil. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Eu gostaria de começar perguntando para vocês como vocês enxergam a medicina de hoje e uma medicina de uns 20 anos para trás. Bom, sob o ponto de vista oncológico, hoje houve uma evolução, fabulosa, né. Na verdade, hoje nós conseguimos com algoritmos, conseguir, eh, associar vários fatores, vários elementos da vida do indivíduo e fazer com que um tratamento ou um diagnóstico ou um prognóstico ele seja cada vez mais, personalizado e o indivíduo consegue nós conseguimos saber exatamente como que é que o indivíduo vai evoluir ou como que é que ele vai ou o risco ou não de desenvolver uma doença. Você imagina, como se fosse um copo de água com várias você tem uma quantidade enorme de cores para você colocar de guache, e você vai colocando cores dentro daquele copo de água, e cada um tem uma cor específica, mesmo sendo filhos do mesmos pais, os irmãos, aquela família, existem cores diferentes para cada indivíduo, e esse indivíduo e essas cores que são identificadas de forma com que você consiga saber exatamente cada filho, 10 filhos, cada um vai se comportar de uma forma especificamente para algum tipo de doença. Isso não é universal para todas as doenças. No nível no caso de câncer, você consegue hoje com o algoritmo colocar, eh, não só a parte genética, que é o que o Dr. David mais entende, esses dados genéticos, essas variáveis genéticas que estão dentro do indivíduo, associado com outras variáveis que são comportamentais, ambientais. Um exemplo, se o indivíduo hoje ele está trabalhando num emprego confortável, ele perde o emprego amanhã, ele muda a sua cor genética, a sua cor, de risco, risco poligênico, isto é, um risco geral de você desenvolver uma doença ou não. Então, esses fatores hoje você consegue acompanhar o doente e fazer com que tenhamos uma análise um pouco mais precisa do que pode acontecer com o indivíduo. E doutor David pode dizer melhor a parte genética Uhum. a respeito. E para você, David, como que é enxergar a medicina atual comparando com uma medicina de 20 anos atrás, da parte genética? A gente se você pegasse, me fizesse essa pergunta 10 anos atrás, eu comparasse com 1945, eu ia dizer que a medicina praticamente não tinha mudado. Os remédios eram um pouquinho melhores, a gente tinha um pouco mais de exame de imagem, mas até uma década atrás a gente ainda praticava, em essência, a mesma medicina que a gente praticou durante os últimos, talvez, 80 anos. Certo. Nesses últimos 10 anos e pelos próximos 10, 20 anos, a medicina está mudando, de uma maneira todo dia muda alguma coisa, Muito né, rápido, né? muito rápido, muito rápida e qualitativamente, não é só um pouquinho mais disso, um pouquinho mais daquilo, mas, obviamente genética, que é a área que eu trabalho, tem sido parte integral, importante disso, mas não é só isso. Os exames de imagem mudaram muito, a capacidade de integrar informações mudou muito.
os tipos de tratamento que a gente tem oncológicos, por exemplo, são radicalmente diferentes do que a gente tinha antes. A gente tinha, drogas que assim, por exemplo, pegar o exemplo mais clássico disso, leucemia mieloide crônica, até 1998 tinha uma taxa de remissão de 50%. Leucemia mieloide crônica, depois do Gleevec, né, depois da droga que era específica para a mutação genética que tinha naquele tumor, passou a ser 97, 98% e até mais, né, de remissão. Então, mudança radical. E a gente tem visto isso sistematicamente na medicina, hã, às vezes até atropelando um pouquinho o que a economia da medicina permite, né. Mas a questão da genética é que, até uma década atrás, basicamente não se fazia diagnóstico genético, era uma coisa ultra rara, você só tinha aquelas famílias muito grandes, que tinham cânceres, e se conhecia 2, 3 genes. Hoje em dia a gente conhece mais de 100 genes diretamente relacionados com o aumento de risco de diversos cânceres. A gente entende que não é mais risco de câncer de mama isolado, ou de ovário, ou de próstata, ou de pâncreas, mas que esses genes estão influenciando o risco de câncer em múltiplas, eh, de múltiplos cânceres, em múltiplas pessoas, em múltiplas idades diferentes, em momentos, então que a gente agora a gente tem a capacidade de olhar esses genes, identificar eles com um custo absolutamente acessível, com rapidez, com alta precisão e confiança no que a gente tem, e prevenir, eh, a evolução desses cânceres ou até prevenir que eles surjam, né, com alguns tratamentos medicamentosos ou cirúrgicos. Então tem um monte de possibilidade em câncer para a gente evitar. E agora o Guilherme tocou um pouco nesse assunto, que é não só a gente tá caminhando para fora, para além de mutações individuais de alguns genes e olhando o paciente, a genética como um todo, quer dizer, olhando fatores poligênicos, fatores que pequenas quantidades contribuem e se somam para fluir, e fatores multifatoriais, quer dizer, questões multifatoriais. Hormônio, hã, gravidez, idade, Estilo de isso pode vida também, né. ah, exatamente. Então a gente está aqui num momento de revolução, às vezes as pessoas se sentem um pouquinho atropeladas, né, pacientes e médicos, de: "Nossa, tem muita informação, tá acontecendo muita coisa", mas na verdade isso é um momento muito bom pra medicina, e Sim, a gente tem coisas agora, ferramentas que a gente não tinha, né, verdade, 10 verdade. Então, é muito, esclarecedor para os nossos telespectadores esse tipo de entrevista que a gente está fazendo aqui. Eu particularmente nunca tinha tido a oportunidade de assistir uma entrevista onde a gente tem um geneticista, um médico oncologista, e a gente está passando as informações para o nosso público sobre como a gente integra isso usando da modernidade da inteligência artificial. Para vocês entenderem, mutação genética, geralmente eu passo para os meus pacientes uma ideia bem clara. Então imagina que todo dia nosso corpo, nosso organismo, ele precisa fazer uma cópia para ele poder funcionar adequadamente. Então você tem o seu documento original. Imagina que todo dia você vai tirar uma cópia daquele documento original. Porém, um dia caiu uma gotinha de água naquele documento original. Já mudou a próxima cópia daquele documento. Isso transfere mais ou menos, tá, é bem assim uma analogia que eu estou fazendo, de uma mutação genética. Então qualquer alteração a gente está falando que é passível do nosso dia a dia, do nosso estilo de vida, do estresse, do tabagismo, do alcoolismo. Então são esses hábitos que a gente quer passar para vocês, que quanto mais saudável for, a gente consegue prover uma qualidade de vida mais adequada para o paciente, e com os testes genéticos sendo mais acessíveis, e o paciente tendo aquele risco de mutação ou um risco genético, a gente vai investigar com um período menor, porque se a gente pega uma doença, um câncer, por exemplo, numa fase no estágio inicial,
o prognóstico da cura é muito alto, não é mesmo, doutor Guilherme? Na verdade, assim, o câncer, ele o diagnóstico precoce da doença, ela, se evoluiu muito depois do advento da AIDS. Com a AIDS, nós começamos a falar sobre doença de uma forma aberta. Hoje nós falamos sobre, preservativo, sobre sexualidade de uma forma muito aberta. A partir da AIDS, essa abertura favoreceu com que as pessoas falassem a palavra câncer e procurasse. O indivíduo percebe que tem alguma coisa errada, ele vai lá e procura. Mas assim, e com esses modelos hoje de detecção precoce, especialmente detecção precoce aliada com a genética, isso tem, melhorado mais ainda, o resultado da curabilidade, né, Sim. o período sem a doença. E hoje a medicina, ela tem abordado a doença de uma forma, sistemática. Por exemplo, tem estudos de metabolômicas, que o indivíduo é como se fosse, revirar o lixo do indivíduo. Você vai lá na sua casa, você abre o seu lixo e vai lá, a doutora Renata tem na lixeira dela tem 2 garrafas de uísque, tem 5 maços de cigarro, então, por aquele lixo você consegue identificar também como é o hábito de vida do indivíduo e consegue, através desses hábitos, entender o risco desse indivíduo desenvolver uma doença ou não. Então existe uma série de coisas, entendeu? E drogas, como o Dr. David disse, existem drogas modernas que têm, um processo de atingir exatamente o local que a doença, está tendo a alteração, né, ela Uhum. está tendo falado mutação. E uma coisa importante, nós estamos falando só aqui sobre genética, que são coisas distintas, genética e hereditariedade. Com Muito certeza. cuidado nós confundirmos essas 2 coisas, porque às vezes quando nós falamos de genética, você pensa assim: "É porque, meu parente teve, um tio teve, uma tia Ah, teve", não, não é assim. Por exemplo, no câncer de mama, em média de 5% só dos pacientes com câncer de mama, são resultantes de processos hereditários, tá. Então isso tem que ser ficar bem claro, vai ver. e até mesmo porque antigamente na nossa prática médica, a gente não tinha tanto acesso ao recurso da genética, né. Informação. Sim, a gente tem a história clínica do paciente, então o paciente fala histórico familiar, se é positivo ou se é negativo, e isso só guia a gente para fazer uma pesquisa mais aprofundada, né. Se tiver alguma sintomatologia correlacionada com algo que existe na família daquele paciente. Exato. Mas não quer dizer que porque alguém teve um câncer na família, todos os outros terão. Não, não, Quer não. dizer isso. Aham. Uhum. E dependendo do tipo de câncer, né, quer dizer, a hereditariedade ela, incide, especificamente por alguns modelos de tumores específicos, e não é assim, você teve câncer de próstata, você vai ter câncer de pulmão, são coisas distintas. É, a gente sabe, não é mesmo, doutor David, que existem algumas doenças que são geneticamente interligadas, por exemplo, o melanoma e o câncer no pâncreas, né, então a gente sabe que isso é um fator que chama atenção e claro que a gente vai investigar, né. Ah, e sim, certamente a gente tem alguns cânceres que têm muito mais fator genético, tem alguns cânceres que têm menos fator genético, né. Na nossa estatística aqui, hã, entre brasileiros, a gente vê por volta de 12% das mulheres com câncer de mama, a gente encontra a causa genética específica. E o Brasil é um pouquinho peculiar, no sentido que a gente tem um risco genético um pouquinho mais alto do que o resto do mundo, porque tem uma mutação herdada, já há alguns séculos, que aumenta o risco de câncer de mama, que é bem específica do Brasil. Mas tem várias outras no BRCA1, no BRCA2, etcétera, que são, que existem em todo o mundo, né. Então mais ou menos 12% hoje em dia, aqui no Brasil a gente encontra. Quando a gente vai falar de câncer de ovário, a gente já está falando na ordem de 18 a 20%. Quando a gente está falando de próstata, isso cai. Isso cai para talvez 5 a 8%, né. Hã, e pâncreas também tá nessa faixa, por volta de 10%. Um câncer que a gente tem uma porcentagem interessante e pouco estudada é o melanoma, né. Melanoma é um câncer que está aumentando de frequência no mundo por várias razões. Ele é um câncer que tem tratamentos quando ele é agressivo, na a maior parte deles a gente consegue pegar precocemente com
com consultas frequentes ao dermatologista, e consegue prevenir uma boa parte com proteção solar, mas melanoma tem um histórico familiar ali da ordem de 10 a 20%. Então é um número relativamente alto e vale a pena fazer uma investigação, porque uma vez que você encontra um melanoma, a chance, se você tem uma dessas mutações, de recorrer o melanoma é significativa, né. Hã, então a gente isso tudo é herdado, isso pode ser transmitido, né. Não quer dizer que todo tumor é herdado, na verdade aí a gente está falando de uma coisa de 5 a 20% dependendo do tumor. Hã, o que é realmente, muito relevante é que todo tumor, ele tem características genéticas, mas não transmissíveis. Aquela célula que virou o tumor tem mutações, né. Eh, e isso também a gente cada vez mais tem tratamentos que são específicos para o tipo de tumor, para o tipo de mutação. Então, um câncer de mama que tem um tumor tem um tratamento, um câncer de pulmão que tenha outro tipo de mutação vai ter outro tratamento, e isso pode ser também direcionado. Então, tem o sequenciamento da genética herdada, que diz muito sobre a gente, sobre o nosso risco de recorrência, sobre o risco de transmissão, e tem a genética do tumor, que diz bastante sobre qual é o melhor tratamento para isso. E isso tá incorporado, exatamente, isso já está incorporado em muitos protocolos de tratamento usuais. Verdade. No caso do melanoma, como o Dr. David acabou de mencionar, existe um risco devido ao seu fator, por exemplo, pessoal, de sair ao sol e não usar o protetor solar, usar bronzeamento artificial. O uso do bronzeamento artificial, somente uma sessão já duplica o seu risco de desenvolver um câncer de pele. Outra coisa também que é importante eu frisar aqui é que queimaduras solares, tipo com bolhas, também duplica o risco do câncer. Então, são esses tipos de hábitos que a gente conseguiria mudar, né. Então isso é da conscientização, é da educação mesmo, mas cada dia a gente tá mais educado a usar o protetor solar e incorporar o uso do protetor solar no nosso dia a dia. Eu sei que aqui na Inglaterra, eu tenho pacientes que falam: "Doutora, aqui não tem sol, aqui é cinza", mas não é o sol, é a radiação. E aqui eu luto diariamente com os meus pacientes, mais os ingleses, que eles não têm esse tipo de informação quanto à radiação e a necessidade e a obrigatoriedade para você prevenir um câncer de pele. Nem mesmo a gente sabe que tem muitas pessoas que trabalham em ambiente aberto, como carteiros, jardineiros, então a exposição solar quase que repetitivamente ou rotineiramente, isso faz com que aquele paciente tenha um risco maior se comparado com aquele outro paciente que trabalha em um ambiente fechado. Então são esses hábitos que a gente consegue controlar no caso do câncer de pele. E claro que nos outros tipos de câncer, por exemplo, câncer de próstata, câncer no fígado, a gente tem outros fatores ambientais. Doutor Guilherme, conta para nós como que você poderia dar uma dica para os nossos espectadores em relação à prevenção dos cânceres que são mais comuns, no caso do homem ou de próstata? Eu costumo dizer que câncer, o risco de você ter câncer é viver muito. Por ser uma doença crônico-degenerativa, significa que é uma doença devida a de longa, produção, quer dizer, um tumor, de próstata, um câncer de mama, ele demora em torno de 5, 6 anos para poder ser detectável, do início da iniciação até a detecção. Então, isso em média 6 anos, 5 anos, então especialmente em indivíduos a partir de 40 anos, o indivíduo começa a entrar no grupo de risco, porque nós sabemos que o ser humano na a história da humanidade, a expectativa de vida era em torno de 40 anos até 200 anos atrás. Então, ainda hoje, as doenças que mais matam são as doenças infecto-parasitárias, ainda. Malária, tuberculose, as doenças, as infecções bacterianas, isso mata, a pneumonia, mata muito mais do que câncer, mata muito mais. E nós esquecemos dessas outras doenças e temos
ultimamente focado em várias outras patologias, inclusive patologias neurológicas hoje estão na moda. O doutor David é de formação de neurologia, ele sabe dizer mais do que eu a respeito disso, mas nós sabemos que essas patologias que ainda têm uma incidência muito baixa, elas são hoje estão na vitrine da mídia. Mas os tumores, evitar, se você não quiser ter um câncer, entendeu, não morrer de câncer, não morrer infartado, morra cedo, atropelado, alguma coisa assim. É uma coisa até meio dramática de dizer, mas é uma forma de você escapar das doenças crônico-degenerativas, é a única forma que existe. Sim, mas ainda bem que os testes genéticos podem prover para a gente essa informação e a cada vez mais a gente conseguir controlar, né. Isso, e hoje, assim, a gente vê pessoas longevas que fumaram, que beberam, mas isso é raridade, isso é exceção, né. Então você aquilo que você disse no começo, você ter bons hábitos, boa dieta, exercitar, entendeu. Isso daí é o que leva as pessoas a serem mais longevas e cuidado, porque quanto mais idoso você ficar, maior o risco de se desenvolver doenças crônico-degenerativas, todas elas. Sim. E Dr. David, com o avanço dessas pesquisas genéticas aliadas ao sistema de análise integrativa com o seu sistema Abracadabra, e também as informações genéticas que você passa para o médico que está acompanhando o caso do paciente, hã, como que seria essa abordagem inicial de um paciente que tem um risco, mas ainda tem o risco de desenvolver determinado tipo de câncer, mas ainda não tem o câncer ativo? Porque isso pode acontecer, né, porque o exame vai falar daquela exata situação onde o paciente colheu o exame. Depende muito de qual é a mutação e o gene que foi encontrado, hã, naquela pessoa. Se você encontra uma mutação, por exemplo, do gene BRCA1 ou BRCA2, que aumenta muito, chega a 60 a 90% de chance de ter câncer de mama ao longo da vida para uma mulher, e 40 a 60% de chance de ter câncer de ovário na vida. Às vezes uma intervenção cirúrgica ou uma intervenção casada de medicamento e mais tarde cirurgia são indicados, né. Hã, Agora, você pode encontrar, por exemplo, um risco intermediário, você pode encontrar um risco porque uma mulher a gente falando ainda de câncer de mama, o risco basal de uma mulher sem nenhuma predisposição genética, está na casa de 10 a 12% ao longo da vida de desenvolver câncer de mama. Não é pequeno, né. Agora, se você encontra um risco genético que dobra essa chance para 20%, a gente vai falar: "Olha, não tem indicação de, por exemplo, uma intervenção cirúrgica precoce", mas tem indicação, por exemplo, de evitar reposição hormonal, de evitar uso de medicamentos que podem aumentar a chance de o número de filhos que aquela mulher vai ter, anticoncepcional e outras coisas, todos podem influenciar essa questão do desenvolvimento do câncer. E, portanto, o ginecologista pode orientar: "Olha, melhor tomar isso, não tomar aquilo, melhor fazer isso, não fazer aquilo". Então depende muito, é muito caso a caso, mas a informação genética dá uma luz que a gente não tinha antes sem informação genética. E dá um poder de escolha também para o paciente, né. Aí Isso. agora a decisão final é sempre do paciente. Sempre importante. Sim, então nesses casos o paciente poderia optar por um tratamento cirúrgico sem mesmo ainda ter o desenvolvimento de um câncer na mama. Claro, claro. Você na sua prática, você vê isso com mais frequência ou É, não? isso é um problema muito complexo hoje para você, propor isso para uma paciente, né. Ah, existe com excesso de informação, as pessoas chegam com ideia pré-concebida, é o tal do preconceito, né, preconceito. Na verdade, o indivíduo chega já com um uma série de preconceitos, e isso é difícil você, convencer o indivíduo de seguir uma rotina, não. O importante é você mostrar para o paciente que aquele risco é X, Y, Z, e essa é uma decisão dele. Hoje é muito difícil você, até sob o ponto de vista ético, hoje você
taxado, né, por ter, dado alguma certa orientação X, Y, Z para o doente. Simplesmente, infelizmente, hoje nós temos que dizer somente isso, Sim. isso. Você tem a chance de você decidir, e os doentes hoje estão cada vez mais conscientes e têm mais informações, é decisão As individual. Nós não podemos interferir, infelizmente Não, acho que não não, como podemos. médicos a gente só pode passar as informações, Exato. os Inclusive estudos que existem comprovam, né, mas a decisão final é sempre do paciente. o David deve ter, uma dificuldade, né, David, na emitir um laudo de um risco genético de uma doença, e depois, a complexidade de como que aquele doente Ser vai conduzido. ser conduzido, e Uhum. como que esse doente vai, como que é complicado. Com certeza. E você pode dizer melhor que eu, né, David? Eu diria que, assim, acho que as 2 recomendações chave que eu posso dar sobre esse assunto, são: um, tenha a informação, o paciente deve ter a informação, saber risco é melhor do que não saber risco e tomar a decisão em cima de incerteza. Não é que a incerteza some, ela diminui bastante e ela dá uma direção, né. Então essa é a primeira coisa, ter informação é melhor do que não ter informação. A segunda coisa, e a gente tem alguns mitos em genética de que: "Ah, mas se eu souber que eu tenho um risco, eu vou ficar muito estressado, eu vou ficar deprimido". Já tem um monte de estudos que mostram que as pessoas ficam mais ansiosas quando têm um risco elevado durante mais ou menos 3 meses, e depois elas voltam para o nível basal, para o nível normal que ela tinha de felicidade ou infelicidade, e que não tem a ver com o teste genético. Então as pessoas que eram antes ansiosas vão continuar ansiosas depois de 3 meses, as pessoas que eram felizes e tranquilas vão voltar a ser felizes e tranquilas, com nossos Luto, né. é uma fase de adaptação, mas que ela volta a um basal. Então ter informação é a minha sugestão número um. E a sugestão número 2 é: essas coisas não acontecem, um tumor não surge da noite para o dia, né. Essas coisas são processos longos. Então as pessoas não devem, claro, falar: "Ah, daqui a 10 anos eu olho isso". Não. Mas elas também não devem, sair correndo e falar: "Eu preciso resolver isso essa semana". Elas devem ouvir uma opinião médica especialista. A minha recomendação, e os estudos mostram isso, ouvir uma segunda opinião tem um valor muito grande em termos de redução, de risco e de erro, para as pessoas. Deve ouvir opinião e deve tomar uma decisão pausada, pensada, com calma, sobre o que fazer. Não precisa tomar decisão da noite para o dia. Tem gente que às vezes recebe um diagnóstico e quer resolver naquela semana. Não, calma. Vai devagarzinho, ouve médico, conversa, lê bastante. O doutor Google não faz mal, né? Ele às vezes faz mal, mas no geral, as pessoas inteligentes merecem, ter as informações independentes e trazer novas perguntas para os médicos, e isso é um ciclo positivo, e depois tomar uma decisão, mais importante sobre o que fazer com essa nova informação. Uhum. Muito bem. Muito bem. Nosso papel realmente como médico, a gente deve fornecer as informações para o paciente, dar tempo hábil para o paciente fazer uma decisão, né. Reflexão do que tá, que aquele exame significa para a vida dela, Sim, né. sim, sim. O paciente tem que ter, esse discernimento de dizer que aquele exame é um dos fatores, um dos elementos que estarão inseridos no risco do desenvolvimento da doença, tá. Então, isso orienta comportamento, dieta, e uma série de outras coisas. Você vai ter, esse tipo de Então, nós como médicos, profissionais de saúde, nós sempre é nossa obrigação fornecer a informação correta, ser honesto, ser transparente com o nosso paciente e dar o tempo hábil dele fazer uma decisão, informativa, né. Ele tem que pensar, ele tem que ver os prós e os contras, e a gente sempre vai guiar, né, porque querendo ou não, a decisão final é do paciente.
E não é só na questão de câncer, isso também envolve muito doenças raras que são genéticas, né, então até a questão de um casal, que tem uma condição genética que propicia Hereditária. doenças genéticas, como no caso da dermatologia, ictiose ou também outros tipos de doença, como epidermólise bulhosa, que a gente sabe que aquela criança vai requerer uma atenção dos pais, né, praticamente a vida inteira. Eh, a ictiose é uma doença de pele, a epidermólise bulhosa também. Tem algumas imagens que a gente passa aqui para vocês verem, mas eu tô lógico que eu tô focando na dermatologia, porque eu faço dermatologia, mas, questões de outras áreas da medicina, isso também pode. Então, existe o aconselhamento genético para quem tem na família e aquele casal que está pensando em engravidar, eu acho que é super válido. David, você provém esse tipo de exames fora do Brasil? Sim, sim, a gente tem todas as acreditações necessárias, a gente tem capacidade de fazer exame no mundo inteiro. Então dá para fazer diagnóstico de ictiose, de epidermólise bulhosa. A gente recentemente fez um programa com a Sociedade Brasileira de Epidermólise Bulhosa, hã, e a gente sequenciou centenas de pacientes aqui no Brasil e diagnosticou aproximadamente 95% desses pacientes a gente já conseguiu diagnosticar, e aí esses últimos 5% estão em investigação para novas doenças que ainda não eram conhecidas. Então, esse é o tipo de coisa que dá para diagnosticar bastante eficientemente, e isso também guia tratamento e conduta. Muito bem. Eu só tenho a agradecer a vocês dois e eu queria convidá-los para a gente fazer outros programas e a gente fica aqui à disposição dos nossos telespectadores. Se eles quiserem mandar perguntas para nós, a gente vai ter o maior prazer de responder no nosso próximo programa. Obrigada. Muito obrigado.